Neste vídeo vais ficar a saber tudo o que precisas sobre combinatória, de uma forma simples e completamente nova. A única coisa que vais precisar saber é exatamente aquilo que está aqui em baixo. Isto porque a combinatória é extremamente simples. É um bocadinho como explicar à vozinha como usar um telemóvel. É preciso explicar tudo por tintim, quase como se fosse a fazer uma receita. E depois passar essa receita para a linguagem matemática. As únicas palavras que utilizamos são exatamente aquelas que estão aqui em baixo. E, ou, escolher, ordenar. E depois estruturamos a receita em ordem que interessa a dividir pela ordem que não interessa. Neste momento, se calhar, nada parece fazer sentido, mas se continuares a ver o vídeo, ficarás a perceber tudo. De que é que estás à espera? Vamos começar. O primeiro conceito mais fundamental de contagem é exatamente o e quantas opções. Então, aqui temos um dos exemplos mais básicos, que é, temos 5 bolas para pintar com uma de 3 cores, amarelo, verde e azul. E então, a maneira como fazemos é exatamente isso. E quantas opções? Para a primeira bola, quantas opções temos? Temos 3 opções. E para a segunda bola, quantas opções temos? 3. E quantas opções? 3. E quantas opções? 3. E quantas opções? 3. Ou seja, no total, temos 3 elevado a 5 opções. Ou, regra geral, n elevado a k, em que vamos tomar, em que temos n opções para decidir e tomamos essa decisão k vezes. E às vezes também escrevemos com este A com apóstrofe, mas isto é para esquecer que não dá jeito nenhum. Então, agora vamos ver aqui um exemplo um bocadinho diferente. Temos aqui 5 bolas, todas de cores diferentes, e 5 espaços onde as colocar. E então, como é que vamos pensar? Exatamente da mesma maneira. Então, e quantas opções? Para o primeiro espaço, temos 5 opções, porque ainda temos 5 bolas. E quantas opções? Já usámos uma bola, por isso só temos 4 opções. E quantas opções? Agora já usámos 2, por isso temos 3 opções. E quantas opções? 2. E quantas opções? 1. Ou seja, no total, isto é o que se chama o 5 fatorial. Ou, regra geral, n fatorial simplesmente significa ordenar n coisas. E isto vai ser extremamente importante daqui para a frente. Porque, de certo modo, vai servir como um atalho, em vez de estarmos sempre a pensar em e quantas opções? E quantas opções? E quantas opções? Não. Sempre que precisarmos de ordenar alguma coisa, simplesmente vamos utilizar n fatorial. E às vezes nós também chamamos isto permutações e escrevemos com este p de n, só que, mais uma vez, isto não interessa nada a ninguém. Agora coloca-se a questão. E se as bolas não forem todas diferentes? Ou seja, neste caso temos 2 bolas amarelas e 2 bolas verdes. E então como é que vamos pensar nisto? A estratégia é simples. É o interessa a dividir pelo que não interessa. Ou seja, neste caso, começamos por ordenar tudo como se fossem bolas diferentes. Ou seja, ordenamos 5 fatorial, ou seja, ordenar 5 bolas. Mas dividimos pela ordem das 2 bolas amarelas, porque, como são iguais, a ordem delas não interessa, e também a dividir por 2 fatorial vindo das bolas verdes, que a ordem delas também não interessa. Esta estratégia será fundamental para definir toda a combinatória a partir de agora. Vamos utilizar o conceito da ordem do que interessa a dividir pela ordem do que não interessa para definir matematicamente o conceito de escolher. Então, nós temos aqui 5 bolas e nós queremos escolher apenas 3 delas. Então, como é que nós vamos fazer? Fazemos uma coisa muito engraçada, que é, nós vamos ordenar as 5 bolas e dizemos, eu vou simplesmente escolher as 3 primeiras. Ou seja, matematicamente, vamos ordenar as 5 bolas, ou seja, 5 fatorial, e depois a ordem das 3 bolas que escolhemos não interessa,
e a ordem das duas bolas que escolhemos também não interessa. E isto é aquilo que chamamos as combinações de 5 elementos 3 a 3. Ou, regra geral, as combinações de n elementos k a k não é nada mais nada menos do que ordenar aquilo tudo, ou seja, n fatorial, e a ordem daqueles k que escolhemos não interessa, e a ordem daqueles que não escolhemos também não interessa. Então qual é que é a conclusão? Combinações de n k a k não é nada mais nada menos do que em n escolher k. O que é engraçadíssimo é que em inglês isto lê-se exatamente n choose k, ou seja, em n escolher k. Já estou mesmo a imaginar a ver aí pessoal desesperado a dizer e os arranjos? E os arranjos? Porque tanto ali naquele esquema como até agora ainda não mencionei nada disso. E sinceramente eu acho que arranjos é daquela coisa que nem interessa assim grande coisa. Pelo menos o nome não nos diz nada. Mas então o que é os arranjos mesmo? Então nós temos aqui as nossas 5 bolas à mesma, só que a única diferença é que nós nos interessamos pela ordem em que escolhemos as nossas 3 bolas. E então como é que fica? Nós ordenamos as 5 bolas à mesma, escolhemos as 3 primeiras, mas a única ordem que não interessa é a ordem daquelas bolas que não escolhemos. E é isto que nós chamamos os arranjos de 5 elementos 3 a 3. Ou, regra geral, os arranjos de n elementos k a k não é nada mais nada menos do que ordenar tudo e depois a ordem daqueles que não escolhemos não interessa. Isto porque, nos arranjos, a ordem daqueles que nós escolhemos, de facto, interessa. Mas também há outra maneira de pensar nisto. E é, de facto, a razão pela qual eu não gosto nada dos arranjos. Que é, o que nós podemos fazer primeiro é, nós vamos escolher das 5 bolas apenas 3 e depois ordenamos essas 3 bolas que temos. Ou seja, matematicamente, os arranjos de 5 elementos 3 a 3 não é nada mais nada menos do que escolher dessas 5 bolas as 3 que nós queremos, ou seja, combinações de 5 3 a 3, e ordenar aquelas 3 bolas, ou seja, 3 fatorial. E, regra geral, o que é que temos? Os arranjos de n elementos k a k não é nada mais nada menos do que as combinações de n elementos k a k vezes k fatorial. E isto dá para verificar nas fórmulas até que é verdade. E então o que é que concluímos? Concluímos que os arranjos de n elementos k a k não é nada mais nada menos do que em n escolher k e ordená-los. E por isso é que não é preciso pensar em arranjos para nada. Porquê? Porque os arranjos é só escolher as coisas e ordená-las. Bem, do básico já estamos despachados. Por isso vamos fazer aqui alguma coisa mais interessante. Como é que podemos calcular o NCK? Ou seja, as combinações de n elementos k a k. Regra geral, até o mais fácil é mesmo usar a fórmula. Só que às vezes nós esquecemos da fórmula. E por isso, o que é mais fácil de lembrar muitas vezes até é mesmo o triângulo de Pascal. Que é esta lista de números, em forma de triângulo, em que os lados são sempre uns. E depois, para ter os números do meio, o que é que nós fazemos? Pegamos nos 2 números de cima, somamos e dá o número que está em baixo. Ou seja, por exemplo, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, ou 3 mais 3 dá 6, etc, etc. E isto nós vamos ver que é exatamente igual a um triângulo com as combinações todas. Em que a primeira linha são as combinações de 0 elementos, a segunda linha é as combinações de 1 elemento, a terceira linha são as combinações de 2 elementos, e etc, etc. E então, porquê é que isto funciona? A primeira razão que nós vimos foi que os 2 lados tinham só uns. Isto é porquê? Porque em n escolher 0,
ou em n escolher n, só há uma maneira de o fazer. Mas depois temos a outra propriedade que é mais interessante, que é os dois de cima, somados, dão aquele de baixo. E como é que nós chegamos a essa conclusão? Vamos exatamente utilizar o nosso exemplo clássico das 5 bolas, que é, destas 5 bolas, vamos escolher 3. E como é que nós vamos pensar? Nós vamos utilizar a estratégia que ainda não usámos antes, que é a estratégia do ou. Vamos dividir isto em casos e vamos utilizar o mais para separar esses casos. Ou seja, vai haver duas opções. Ou nós vamos escolher a bola branca e das outras 4 que restam vamos escolher as 2 bolas, ou não vamos escolher a bola branca e das outras 4 escolhemos 3. Matematicamente, o que é que temos? Escolhemos a bola branca e das 4 que restam escolhemos 2, ou então não escolhemos a bola branca e assim das outras 4 que restam escolhemos 3. Ou seja, regra geral, o que é? Em n coisas escolher k não é nada mais nada menos do que escolher a bola branca e das n-1 que restam escolhemos k-1, ou não escolhemos a bola branca e simplesmente das n-1 que restam temos de escolher as k. Mas claro, o triângulo tem outras propriedades jeitosas. Por exemplo, ele é simétrico. E é por uma razão muito simples. Por exemplo, temos aqui as nossas 5 bolas e queremos escolher 3 delas. De facto, há 2 maneiras de o fazer. Nós ou podemos escolher as 3 bolas que queremos, ou seja, em 5 escolher 3, ou nós também podemos escolher as 2 bolas que não queremos e ficamos com o resto. Ou seja, regra geral, em n escolher as k coisas que queremos é exatamente a mesma coisa que nessas n coisas escolher aquelas que não queremos e ficar com o resto. A propriedade mais espetacular é sem dúvida a última, em que nós vemos que a soma de uma linha do triângulo de Pascal é muito especial. Ora, a soma dos números da primeira linha é 2 elevado a 0. A soma da segunda linha é 2 elevado a 1. A da terceira linha é 2 elevado a 2. E por aí adiante. Mas isto não é por acaso. Então, como é que vamos chegar lá? Agora temos aqui 3 bolas e a pergunta é a seguinte: de quantas maneiras há para tirar um número qualquer de bolas para o nosso saco? E então, a maneira de pensar nisto é exatamente a maneira de contar subconjuntos de um conjunto. Ou seja, pegamos aqui na primeira bola, bola amarela, e temos 2 opções. Ou ficamos com ela, ou não ficamos com ela. Depois passamos à bola verde. Ou ficamos com ela, ou não ficamos com ela. 2 opções. E quantas opções para a bola azul? 2 também. Ou ficamos com a bola azul, ou não ficamos com a bola azul. Ou seja, no total, fica 2 elevado a 3. 2 opções para a bola amarela, e 2 opções para a bola verde, e 2 opções para a bola azul. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Mas há outra maneira de pensar nisto, que é a qual? Se nós temos 3 bolas e queremos escolher um número qualquer, quais é que são as possibilidades? Ou escolhemos 0 bolas, ou escolhemos 1 bola, ou escolhemos 2 bolas, ou escolhemos 3 bolas. E isso esgota todas as possibilidades. E o que é que nós acabamos de provar? Acabamos de provar que a quarta linha do triângulo não é nada mais nada menos do que 2 elevado a 3. Ou então, regra geral, nós, se em n bolas escolher um número qualquer delas, é exatamente a mesma coisa que em n bolas ou escolher 0, ou escolher 1, ou escolher 2, ou escolher 3, tananana.
ou escolher N. E pronto. E isso é o que dá resultado a essa propriedade. E o que é que isto diz exatamente? A linha número N mais 1 do triângulo de Pascal, a sua soma dá exatamente 2 elevado a N. E o triângulo de Pascal ainda tem mais que se lhe diga, porque está intimamente relacionado com o binómio de Newton, que é exatamente este A mais B elevado a qualquer coisa. Elevado a 1, elevado a 2, elevado a 0, etc, etc. Mas o que é interessante são exatamente os coeficientes. Vemos aqui 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. É exatamente o triângulo de Pascal. Mas porquê? Obviamente que não é uma coincidência. Então vamos ver aqui o exemplo mais básico, que é A mais B ao quadrado. Normalmente, o que nós fazíamos aqui é simplesmente utilizar a propriedade distributiva. Seria A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, B vezes A, BA, B vezes B, B ao quadrado. Que daria A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Mas há outra maneira de pensar nisto. E é qual? E é utilizando as combinações. Então nós pensamos aqui, nós temos A ao quadrado. Como é que isso pode acontecer? Do primeiro parênteses temos de escolher um A. E do segundo parênteses temos de escolher um A. Isso é exatamente a mesma coisa que dizer que dos dois Bs que temos, nós temos de escolher 0 Bs. Ou seja, escolher tudo As. Agora, para ter AB, o que é que fazemos? Temos de escolher um A e um B. Quantas maneiras há para escolher isso? Bem, ou do primeiro escolhemos um A e do segundo escolhemos um B, ou do primeiro escolhemos um B e do segundo escolhemos um A. Então, das duas possibilidades para tirar um B daqueles parênteses, escolhemos uma. E é isso que dá o AB. E depois, por fim, aqui temos as maneiras de dos dois parênteses tirar os dois Bs. E assim ficamos com o B ao quadrado. Do mesmo modo, podemos pensar mais além. Por exemplo, A mais B ao cubo é A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Que é exatamente o quê? Para o A ao cubo, nós não podemos escolher nenhum B. Ou seja, dos três parênteses que estão aqui, escolhemos 0 Bs. Depois, para ficar A ao quadrado B, nós dos três parênteses escolhemos um B. E assim sucessivamente. E o que é que concluímos? Concluímos que o binómio de Newton, que é A mais B elevado a N, é simplesmente o quê? Escolher daqueles N parênteses, K deles para serem o quê? Para serem o B, e os restantes serão As. Haha! Agora é a melhor parte, em que nós vemos determinados truques para resolver problemas que aparecem muitas vezes. Então, neste caso, quando aparece pelo menos qualquer coisa, o que é que nós fazemos? Utilizamos a técnica da negação. Ou seja, temos aqui 5 figuras e a pergunta é: de quantas maneiras é que dá para escolher 3 figuras em que pelo menos uma delas é azul? A primeira ideia é logo dividir em casos. Ou seja, das 2 azuis escolhemos as 2 e das 3 laranja escolhemos uma, ou das 2 azuis escolhemos uma e das 3 laranja escolhemos 2. Mas há outra maneira de chegar lá. E qual é que é a pergunta? Qual é que é a maneira de isto correr mal? Ou seja, qual é a maneira em que nós não temos pelo menos uma figura azul escolhida? E a única maneira, neste caso, é exatamente quando escolhemos as 3 figuras de laranja. E então, como é que traduzimos isto em matemática? Nós, primeiro, das 5 figuras, escolhemos 3 quaisquer. Escolhemos todas as possibilidades. Mas depois
tiramos aquelas em que a coisa corre mal. Neste caso, das 3 laranja, escolher 3. E pronto. E assim, talvez neste exemplo nem seja assim muito útil, porque aqui só tivemos de dividir em 2 casos, mas se nós aumentássemos as cores e aumentássemos o número de figuras, isto iria ficar mais complicado e talvez usar esta estratégia da negação, ou seja, tirar ao todo aquilo que corre mal, talvez seria mais fácil. A estratégia seguinte é a estratégia da caixa, em que se usa quando as coisas ficam juntas. Ou seja, aqui neste caso a pergunta é: de quantas maneiras é que dá para ordenar estas 5 figuras de modo que as 3 laranjas fiquem juntas? E então a ideia é simples. Enfiamos as 3 figuras laranja que queremos que fiquem juntas dentro de uma caixa, que é para as outras figuras, as figuras azuis, não entrarem lá. Tipo assim. E então o que é que nós fazemos? Primeiro ordenamos tudo o que está de fora. Ou seja, 3 fatorial. Ordenamos as 2 figuras azuis com a caixa. É quase como se a caixa fosse sozinha uma figura. E depois ordenamos aquilo que está lá dentro. Ou seja, temos aqui as 3 figuras de laranja, ordenamos essas. E assim temos o nosso resultado. Outro exemplo. Agora queremos que tanto as azuis como as laranja fiquem juntas. Então metemos uma caixa à volta de cada uma. E depois como é que fica? Primeiro organizamos aquilo que está de fora, ou seja, ordenamos as 2 caixas, e depois ordenamos aquilo que está lá dentro, ou seja, as 3 laranja, e depois ordenamos as 2 azuis. E assim temos todas as ordens para que tanto as laranja como as azuis fiquem juntas. Depois temos a técnica da sanduíche, que se utiliza quando perguntamos exatamente o contrário, que é querem que determinadas coisas não fiquem juntas. Então, aqui a pergunta é: de quantas maneiras dá para fazer de modo a que os azuis não fiquem juntos? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro meter os laranja. E depois vamos ver os espaços vazios entre eles. E então os azuis têm de ir exatamente para esses espaços vazios. E então como é que fica? Primeiro ordenamos os 3 laranja. Muito bem. E depois nós, dentro daqueles espaços vazios, colocamos os azuis. Neste caso, dos 4 espaços vazios disponíveis, escolhemos 2 para colocá-los. E depois lembramos-nos que como a bola e o triângulo são diferentes, a ordem entre eles interessa. Por isso temos de multiplicar ainda por 2 fatorial para os ordenar. É esta a técnica da sanduíche. Porque vamos ensanduichar os azuis, aqueles que não queremos que estejam juntos, entre os outros todos. E agora, se em vez de ordenar as coisas em linha reta, ordenássemos, por exemplo, num círculo ou noutro polígono regular, qual é que seria a diferença? A diferença é que podemos ter ordens que parecem diferentes, mas que de facto são iguais. Por exemplo, olhem bem para este caso. Este aqui parecem diferentes, mas não são, porque um é simplesmente a rotação do outro. Se nós virmos, temos aqui branco, verde, azul, laranja e amarelo, e aqui temos branco, verde, azul, laranja e amarelo. Ou seja, é exatamente a mesma coisa, só que rodada. E para cada ordem, nós temos, como isto é um pentágono, temos 5 rotações que dão exatamente a mesma ordem. Ou seja, nós podemos imaginar primeiro que ordenamos isto normalmente, como se fosse em linha reta, só que depois o que é que dizemos? Cada ordem é repetida 5 vezes, por isso temos de dividir por 5, ou seja, dá 4 fatorial. Outra maneira de pensar é que
a nossa escolha do primeiro ponto não interessa. Porquê? Porque nós precisamos de um ponto de referência primeiro. Então, o que é que fazemos? Dizemos, olha, por exemplo, em cima, aquela bola branca não sai dali. É o meu ponto de referência. E por isso tem de ser 1. E depois, vezes o quê? Ordenar os outros normalmente. Ou seja, 4 fatorial. E chegamos ao mesmo resultado. Qual é que é a conclusão? A conclusão é que ordenar n no círculo é simplesmente n menos 1 fatorial. Porquê? Primeiro escolhemos dos n pontos o nosso ponto de referência. Temos de fixar 1, ou seja, corresponde a 1. E depois os outros n menos 1. Temos de os ordenar normalmente, ou seja, n menos 1 fatorial. E aí está. Agora, por exemplo, se no nosso pentágono dissesse aqui que o vértice de cima é o vértice A. Assim, já temos um ponto de referência, por isso já não precisamos de utilizar as nossas bolas como pontos de referência. E então é exatamente 5 fatorial, como se fosse em linha reta. De facto, até podíamos cortar ali o pentágono e transformá-lo numa linha reta, assim. E assim vemos claramente que o A diz-nos exatamente onde é que a linha começa. E como já temos esse ponto de referência, é exatamente igual a ordenar em linha reta. E então, gostaste da explicação? Tens mais alguma questão? Coloca nos comentários. E se queres ficar sempre a par dos vídeos mais recentes logo que eles saiam, subscreve no canal e clica no sino. Até breve!